Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre um tema que eu acho que vai ser super interessante. Mas antes disso, eu gostaria que vocês pudessem curtir o nosso canal, que vocês pudessem comentar, compartilhar este vídeo, se vocês estiverem gostando, para que ele possa chegar a muito mais pessoas, se vocês acharem que será interessante para elas. Além do mais, não se esqueçam de se inscrever neste canal, para que o YouTube ele possa levar a outras tantas pessoas o conhecimento de todos os artigos que são colocados pelos articulistas aqui do canal do Rossano Sobrinho, porque eles são muito interessantes, tá bom? Bem, o nosso tema de hoje, ele é um tanto complexo, vou até ler porque ele é comprido. Se não obtemos as respostas diretas dos espíritos, para que serve este intercâmbio? É muito interessante nós pararmos para pensar sobre este assunto. Por quê? Porque muitas pessoas, quando eles pensam num intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, elas pensam exatamente naquilo que, enquanto estamos na matéria, podemos angariar de entendimento, de benefício, para que nós possamos crescer nessa nossa trajetória evolutiva. Para isso, eu trouxe um outro trechinho deste livro, Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, que foi trazido por Emmanuel, que vai nos dar um pouquinho, uma ideia daquilo que nós vamos conversar hoje. Vamos lá. Um dos personagens do livro pergunta o seguinte: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? Uma médium, ela estava psicografando e aí este outro personagem fez essa pergunta. E a resposta foi: são respostas reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolo. Neste caso, só para que vocês possam se engajar, estava havendo uma reunião mediúnica, né? Uma médium estava psicografando e trazendo essas mensagens reconfortadoras que este personagem, que era um dos coordenadores espirituais, explicou. E aí, o outro personagem fala. E essas respostas, continuou o meu colega, traduzem equação definitiva para os problemas que expõe? A resposta veio: isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade, e não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. E aí vem a pergunta: se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Bem, paro por aqui para trazer as minhas explicações, né? O que acontece? Por que existe o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que, de maneira nenhuma, os benfeitores espirituais, eles vão infringir aquilo que nós temos de mais precioso na nossa existência como seres nominais, que é o livre-arbítrio. Eles não podem trazer para nós, diante da sistemática da nossa vida, das experiências que estão chegando para nós, para o nosso crescimento, eles não podem trazer para nós soluções que precisam ser angariadas por nós mesmos através das nossas experiências, através do nosso raciocínio, através dessas lições que nós vamos refletindo, vamos vivenciando, vamos fazendo comparações através dessas mesmas experiências e, por fim, teremos em nós algumas respostas que vamos colocando-as em prática para que nós possamos ver o resultado dessa nossa
maturidade do que estamos angariando até aquele momento em nós. Então, se nós pensarmos que todas as vezes que nós estivermos tendo um contato com o plano espiritual, a espiritualidade nos trará respostas com soluções para todos os nossos problemas, nós sempre estaremos nos decepcionando com aquilo que nós chamamos equivocadamente de espiritismo, porque o espiritismo não é isso. A espiritualidade, ela está conosco, está na nossa vida para nos inspirar da melhor maneira possível. Ela sim pode abrir brechas em casas espíritas para que nós possamos até mesmo conversar com eles de uma forma um pouco mais direta, através de um médium que esteja incorporado, através de um médium que esteja inspirado, mas tudo aquilo que vier da espiritualidade seriam pequenas ferramentas, pequenos esclarecimentos sobre nós mesmos, para que nós angariemos essas ferramentas, para que nós consigamos construí-las peça por peça. Nós veremos que fomos nós, através do nosso esforço, através do nosso raciocínio, que nós chegaremos ao Pai. Mas, na maioria das vezes, nós percebemos do plano material uma exigência de um comportamento mais efetivo desses benfeitores espirituais junto a nós. Nós queremos que eles nos orientem para que nós possamos superar essas dores, com menos sofrimento. E aí eu vou ler uma passagenzinha ainda deste livro, Nos Domínios da Mediunidade, onde o personagem que estava conversando com o outro, ele diz o seguinte: recordo-me de que no mundo habituamo-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que nos deparam. Olha aquilo que eu falei. E aí a resposta veio. Semelhante atitude, porém, decorre de antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre Jesus, o governador espiritual do mundo, que auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Então, o Zaqueu, por exemplo, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua atitude. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar, mais tarde, o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Então, observaram que a espiritualidade, Jesus, por exemplo, na sua majestade, que de repente podia fazer assim e acabar com qualquer tipo de dor e sofrimento daqueles que estavam ao seu redor, ele sabia que cabia a cada uma dessas pessoas trilhar o seu caminho, aprender aquilo que seria necessário para que eles, mais à frente, pudessem se ver efetivamente como aqueles que conquistaram o local, o lugar onde eles se encontravam. Isso nos faz saber que, a cada momento, nós sempre estaremos exatamente no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, da onde, pela nossa construção, nós angariamos, merecemos ali estar. Se assim fosse diferente, então o mérito não seria nosso, e sim daqueles que nos auxiliariam, dando-nos as respostas. Então, leio somente uma partezinha deste livro, que diz o seguinte:
Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. Quando nós nos sentirmos superando essas experiências, talvez não vencendo-a no seu contexto geral, mas compreendendo essa experiência na nossa vida, então nós teremos condições de nos parabenizar diante desta experiência. Por quê? Porque foi através de toda um proceder, de um raciocínio, de uma confiança no Pai, que nós conseguimos atingir este intento. Então, este intercâmbio entre estes dois planos da vida nos faz também acreditar que pela nossa finitude material, não nos levará a uma finitude espiritual. E quanto mais nós nos colocamos frente aos ensinamentos que essa espiritualidade divina nos traz, esses benfeitores espirituais nos trazem, nós temos mais e mais certeza de que nós temos a capacidade de nos trabalhar para chegarmos até lá e sabermos que seremos acolhidos, que seremos orientados e que, chegando neste, entre aspas, novo mundo, nova vida, porque ao sairmos daqui tudo parecerá novo para nós, teremos amigos que conosco estarão e nos acolherão da mesma forma que fazem aqui, enquanto estamos na matéria. Eu trouxe este tema de uma forma muito simples, e eu espero que vocês possam ter entendido um pouquinho mais do porquê, apesar da espiritualidade não nos trazer todas as respostas, ela sempre estará nos trazendo essas peças que formam as ferramentas que nós, colocando-as juntas, através do nosso raciocínio, através das nossas experiências, nós vamos superando, aprendendo, compreendendo tudo o que nós necessitamos para um melhor porvir. Eu espero que vocês possam ter aproveitado um pouquinho daquilo que hoje nós explanamos para vocês. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, tenham uma ótima semana e que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.